Há 66 milhões de anos, em uma ilha que já não existe mais, no que hoje é a Romênia, viveu um animal que era diferente de qualquer outro. Esse gigante asdárquido, tão alto quanto uma girafa, com um esqueleto robusto e um enorme bico para capturar presas do chão, era o Hatzagopteryx tambema. Nada remotamente parecido com ele existe hoje. E nada remotamente parecido existiu desde o final do período Cretáceo, quando ele viveu. Perambulando pelo chão e caçando saurópodes, sim, saurópodes das planícies alagadas e florestas abertas onde vivia, esse animal era uma verdadeira força a ser reconhecida no mundo pré-histórico. Hoje, vamos entrar em detalhes sobre exatamente como esse animal vivia e caçava no mundo bizarro da ilha Hatag. Aqui, nada era como parecia. Pterossauros gigantes caçavam saurópodes titanossauros anões em uma ilha onde a morte vinda do céu era uma ameaça constante. Vamos voar pelos céus para conhecer o animal voador mais pesado que já existiu, Hatzagopteryx tambema. Esse gigante errante, igualmente à vontade voando pelos céus pré-históricos, ou caminhando pelas planícies envoltas em névoa da antiga Hatig, pertencia a um grupo conhecido como os Asdarchidios. Os Asdarchidios foram, sem rival, as maiores criaturas a dominar o voo. Uma família extraordinária de pterossauros que inclui nomes de peso como Quetzalcoatlus e Aramborgiania, sendo o primeiro o maior animal que já voou, embora Hatzagopteryx talvez não tenha igualado Quetzalcoatlus em envergadura, ainda assim era um animal de tamanho impressionante, chegando a medir entre 10 e 12 metros de ponta a ponta das asas e ficando em pé com cerca de 4,5 metros de altura. No chão, como a maioria dos pterossauros, pareceria estranho aos olhos modernos. Andando sobre membros anteriores longos e em forma de pilar, sua grande cabeça ficava no topo de um pescoço longo e flexível. Essa aparência estranha teria lembrado em parte uma girafa com asas, devido ao pescoço longo e aos membros esguios. Apesar de engolir dinossauros inteiros com seu grande bico, o crânio e a cabeça eram as características mais impressionantes de Hatzagopteryx. Estima-se que excedia 2,5 metros da base do pescoço até a ponta de seu formidável bico. Ao contrário dos crânios mais leves dos pterossauros menores, Hatzagopteryx tinha um crânio reforçado e robusto, que exigia músculos significativos para sustentar os ossos do crânio. Trazem evidências disso. Cristas espessadas estão presentes onde músculos poderosos teriam se fixado, permitindo que o pterossauro suportasse o grande peso de sua própria cabeça enquanto caminhava pela paisagem. Além disso, a articulação da mandíbula mostra sulcos que sugerem que ela podia abrir a boca de forma impressionantemente ampla, ideal para capturar e consumir presas grandes, como dinossauros. Embora só tenhamos fósseis parciais de Hatzagopteryx, os paleontólogos conseguiram montar um retrato confiável de sua anatomia, comparando o que se sabe com os esqueletos completos de outros pterossauros próximos. Um bom exemplo está na vértebra do pescoço preservada de forma fragmentada, que mede pouco mais de 23 centímetros de comprimento. Com base em comparações com outras espécies, os cientistas estimam que o osso completo teria medido cerca de 30 centímetros, com ossos do pescoço maiores podendo chegar a 40 centímetros. Essas estimativas ajudaram a reconstruir o provável tamanho e as proporções do pescoço e do corpo do animal, pintando o retrato de um gigante. Embora um crânio completo ainda não tenha sido encontrado, seus restos parciais sugerem a presença de uma crista, talvez semelhante à do Quetzalcoatlus. Se existisse, essa crista poderia ser bem marcante, talvez com cores vivas, contrastando com os tons terrosos, marrons, cinzas e pretos, que cobriam a maior parte do corpo. No entanto, sem pigmentos preservados, qualquer especulação sobre sua coloração continua sendo apenas isso: especulação. O que sabemos é que Hatzagopteryx, como muitos pterossauros, quase certamente teria sido coberto por fibras de picnofibras, coberturas felpudas e filamentosas encontradas na cabeça, corpo e pescoço.
Essas estruturas não eram penas nem pelos, mas uniam características dos dois, fornecendo isolamento térmico e talvez ajudando na comunicação visual. Picnofibras evoluíram separadamente das penas e pelos, exemplificando evolução convergente entre mamíferos e arcossauros. Os fósseis de Hatzagopteryx foram achados no fim dos anos 1970 em uma escavação de estudantes na formação Densus-Kiola. A escavação ocorreu perto da vila de Ratitova, na Romênia, uma das várias pequenas comunidades situadas dentro da bacia de Hateg, na Transilvânia, que foi o local da ilha há muito perdida no final do Cretáceo. Essas rochas pertencem ao estágio Maastrichtiano, o capítulo final da Era Mesozoica, pouco antes do evento de extinção que eliminou os dinossauros não avianos, os pterossauros voadores e os grandes répteis marinhos. Isso coloca Hatzagopteryx entre os últimos de sua espécie, voando sobre a antiga Europa nos momentos finais antes do impacto de Chicxulub atingir a Terra há cerca de 66 milhões de anos. Estudantes vasculhando os depósitos maastrichtianos da antiga Hateg ficaram surpresos ao descobrir uma série de fragmentos ósseos estranhos. Os restos sugeriam um pterossauro com proporções que rivalizavam com o lendário Quetzalcoatlus da América do Norte. Um animal enorme com uma envergadura imponente e uma estrutura colossal. Os fósseis em si eram fragmentados. Apenas 2 seções da parte traseira do crânio e um pedaço bastante deformado do húmero esquerdo. No início, nem mesmo estava claro se esses ossos pertenciam a um pterossauro. Inicialmente, os fragmentos foram confundidos com restos de um grande dinossauro terópode. Erro compreensível pelo tamanho e estado do material. Só em 2002 é que uma imagem mais clara surgiu, quando os paleontólogos Eric Buffertot, Dan Grigorescu e Zoltán Schick reexaminaram a descoberta. O trabalho deles confirmou que esses fósseis não pertenciam a um grande dinossauro, mas sim a um réptil voador realmente gigantesco, um pterossauro asdárquido. A espécie recém-identificada recebeu o nome de Hatzagopteryx tambema. O nome vem do grego paraptera, asa de Hateg, título adequado a um dos maiores predadores aéreos conhecidos. A formação Densus-Kiola é apenas um dos vários sítios fossilíferos espalhados pelo que costumava ser a antiga ilha de Hateg. E com o tempo, restos adicionais de Hatzagopteryx foram descobertos em outras partes da região. Notavelmente, ossos atribuídos à espécie também foram encontrados na formação San Petru e na formação Sebes, cada uma contribuindo com novas peças para o quebra-cabeça. Essas descobertas incluíram partes da escápula, mandíbula, pescoço, vértebras e vários elementos dos membros, embora o esqueleto do animal ainda esteja longe de estar completo. Ainda assim, mesmo com um registro fragmentado, os paleontólogos conseguiram deduzir muita coisa sobre esse gigante. Seu tamanho impressionante, combinado com seu papel como predador de topo no final do Cretáceo na Europa, capturou a fascinação do público. E Hatzagopteryx se tornou um dos pterossauros mais icônicos a aparecer em documentários, livros e na mídia popular. Uma das principais características que diferenciavam Hatzagopteryx de outros asdarchídeos era sua estrutura corporal. Ao contrário das estruturas altas e esguias de seus parentes gigantes Aramburdiania e Quetzalcoatlus, Hatzagopteryx era notavelmente mais robusto. Sua estrutura corporal era mais densa e reforçada. Suas vértebras tinham paredes grossas e robustas, com pontos de fixação muscular proeminentes em todos os fósseis. Isso sugere que Hatzagopteryx era um animal poderoso, provavelmente capaz de levantar e transportar presas substanciais. Talvez levando as vítimas de volta ao ninho ou a um local de caça preferido nas planícies ou florestas de Hateg. O pescoço, embora longo, era surpreendentemente forte e flexível, mais ainda do que o Quetzalcoatlus. Adaptações esqueléticas específicas,
como articulações articulares aumentadas e vértebras compactas e de sustentação de peso, ajudavam a minimizar o esforço sobre a musculatura quando o animal carregava cargas pesadas. Outras pistas estão nas marcas de músculos encontradas nos ossos do pescoço e do crânio, sinais de uso repetido e vigoroso. No conjunto, essa anatomia mostra claramente que Hatzagopteryx não era apenas grande, era forte, especialmente para um animal voador. Ao contrário dos pterossauros menores, que caçavam peixes, insetos ou pequenos vertebrados. Durante o voo, Hatzagopteryx caçava a pé, andando sorrateiramente pelas planícies abertas em busca de presas. Acredita-se que usava suas asas para se lançar no ar e depois planar ou descer estrategicamente, usando o elemento surpresa para se aproximar de suas vítimas por cima. Uma vez ao alcance do ataque, ele usava seu enorme bico afiado para agarrar a presa, provavelmente pequenos dinossauros, e levantá-los do chão com facilidade. Animais pequenos eram engolidos inteiros com a técnica de lançar a presa para trás, como fazem aves modernas como as cegonhas. Presas grandes demais para uma única mordida eram provavelmente abatidas de forma violenta, agarradas pelo bico e arremessadas no chão até ficarem imóveis. Essa estratégia brutal de alimentação pode parecer extrema, mas é apoiada por evidências biomecânicas e se encaixa no que sabemos sobre a imensa força física e adaptações únicas de Hatzagopteryx. Hatzagopteryx, ao caçar, provavelmente era mais adequado para terrenos abertos. As árvores densamente agrupadas das florestas de Hazeg teriam representado um desafio para um predador terrestre tão grande enquanto procurava alimento, restringindo o movimento, visibilidade e opções de voo. Por esse motivo, acredita-se que Hatzagopteryx preferia perseguir as planícies alagadas, pradarias e vales largos da ilha, terrenos ideais para emboscadas, descidas aéreas e caça de precisão. Ele pode ter desaparecido na linha das árvores para descansar ou botar ovos quando chegasse a hora. A ilha Haiteg era uma paisagem rica e variada, com terrenos arborizados e planícies abertas que se estendiam por cerca de 80 mil quilômetros quadrados, uma área comparável à da atual Irlanda. Durante o estágio maastrichtiano do final do Cretáceo, ela fazia parte de uma extensa cadeia de ilhas situada ao longo do que eventualmente se tornaria a fronteira entre o leste da Europa e o oeste da Ásia. Esse ambiente isolado deu origem a uma série de criaturas únicas, muitas das quais evoluíram por caminhos bem diferentes dos seus parentes do continente. Com o tempo, as criaturas de Haiteg sofreram a chamada Síndrome da Ilha, um termo abrangente usado para descrever os efeitos evolutivos do isolamento insular, que muitas vezes resulta em nanismo insular ou gigantismo insular. Essas adaptações podem levar a mudanças dramáticas no tamanho corporal, fisiologia e comportamento, quando os animais evoluem em isolamento. Análogos modernos incluem Madagascar, o único lugar do mundo onde os lêmures podem ser encontrados, e a Austrália, onde grandes marsupiais conseguiram se tornar o principal grupo de mamíferos terrestres. Hatzagopteryx aproveitou o gigantismo insular, atingindo tamanho enorme em um ambiente com pouca competição predatória. Enquanto o Magyarossauro, um parente próximo dos colossais titanossauros do continente, e uma presa importante, foi drasticamente miniaturizado em Haiteg, atingindo tamanhos muito menores do que seus primos gigantes. O ecossistema sobre o qual Hatzagopteryx reinava estava cheio de espécies igualmente incomuns. Ele dividia os céus de Haiteg com outros asdárquidos menores, como o urasdacho, assim como com espécies ainda não descritas de pterossauros pteranodontídeos. Em terra, o ágil e enigmático Balor Bondok patrulhava a vegetação rasteira. Um animal debatido por paleontólogos como sendo ou uma ave basal ou um dromeossauro derivado. E um que talvez até tenha sido herbívoro. Notavelmente, nenhum grande terópode carnívoro parece ter habitado Haiteg, deixando Hatzagopteryx dominar como o predador de topo da ilha. Se tivessem existido aqui, Hatzagopteryx provavelmente não teria atingido seu tamanho e status.
A população de dinossauros herbívoros era composta por saurópodes anões como Magiarossauro e Paludititan, junto com pequenos e ágeis ornitópodes como Zalmoxis, que corriam para dentro e para fora da vegetação rasteira. Os cursos d'água da ilha eram o lar de crocodilianos diminutos como Doratodon, que coexistiam com uma variedade de cobras e anfíbios. Todas essas criaturas teriam vivido sob a sombra imponente de Hatzagopteryx, um predador que provavelmente era um alimentador oportunista, com seu tamanho imenso, estrutura poderosa e mandíbulas formidáveis. Ele teria caçado tudo o que pudesse capturar, fossem dinossauros, répteis, mamíferos ou anfíbios, na ausência de grandes dinossauros predadores. Hatzagopteryx reinava absoluto no topo da cadeia alimentar de Hateg, dominando um dos ecossistemas mais extraordinários e isolados do mundo no final do Cretáceo. Hatzagopteryx é, sem dúvida, um dos animais mais extraordinários que já existiram. Um predador de topo em uma terra onde a evolução foi deixada livre, dominando o estranho mundo da ilha de Hateg, ele era capaz de uma força imensa e de uma precisão assustadora. Apesar dos restos serem fragmentários, novas descobertas mostram o quão único esse pterossauro era. Quando o pano caiu sobre o Cretáceo, Hatzagopteryx teria sido um dos últimos predadores de topo desse mundo, agora em extinção. Seu legado é tão grande quanto em vida, e com sorte continuará crescendo por muito tempo, conforme cientistas aprenderem mais sobre ele.